Assunto polêmico, vacinação de Covid-19 em crianças. O que você acha, Davantel? Honestamente, a gente tem que considerar, para responder essa pergunta, essa questão, o início das coisas. Alguns fundamentos têm que ser lembrados aqui para a gente não falar bobagem aleatoriamente, ou responder sem pensar. Primeiro deles, a vacina, todas as vacinas, todos os períodos iniciais, fase 1, 2 e a fase 3 das vacinas, a fase 3, por sinal, está ocorrendo. Né? Está ocorrendo agora para muitas. Você tem vacina no Brasil que nem foi publicado ainda a fase 3. Aquela fase com grupos maiores, né, populacionais. Nós estamos vivendo um período experimental das vacinas. Nada de errado com isso. É a primeira vez que a humanidade tem a oportunidade de vacinar durante uma pandemia. Nunca houve essa oportunidade. Essa é a primeira vez. Entretanto, todos os testes preliminares com as vacinas foram feitos num grupo etário mais idoso, mais velho, uma boa parte deles em adultos mais maduros. Em adultos jovens, poucos, mas em crianças, nenhuma vacina foi pesquisada antes. Está sendo agora proposta, nesses últimos 60 dias, proposta a vacinação para as crianças. E a questão que está envolvida é novo, é experimental, em um grupo que não costuma ficar doente. Os riscos de uma criança abaixo de 18 anos, vamos considerar o grupo criança, essa faixa etária, adolescentes e crianças, ficarem doentes efetivamente graves pela Covid é minúscula, é muito pequena. Então, a gente tem que considerar a relação risco-benefício nesse grupo etário. Ah, Davantel, mas quais são os riscos? Pois quais são os riscos? Ninguém sabe, porque é novo, né? Pelo menos os riscos a médio e longo prazo ninguém sabe ainda, porque a gente não tem esse tempo. Mas se sabe que algumas vacinas aumentam as chances de miocardite, de inflamação do músculo do miocárdio, que é o músculo cardíaco, em jovens, em adultos jovens, e particularmente mais no sexo masculino. Bem verdade que essas miocardites, na sua absoluta maioria, evoluem bem. Mas veja, você tem o seu filho que não deve ficar doente ou gravemente doente por causa da Covid. No máximo vai ter um sintoma, um quadro leve, um quadro de aspas, de gripe, né? Não vai ter pneumonia. E você resolve vacinar e ele vai ter uma miocardite. Se fosse meu filho, eu ficaria muito preocupado com uma miocardite. Apesar de, até hoje, vou repetir, essas miocardites não terem sido fatais. Mas isso é uma questão de curtíssimo prazo das vacinas. Agora, a gente não sabe se vai haver alguma repercussão no longo prazo dessas vacinas. Só o tempo vai dizer. Por isso, eu considero mais prudente, na observação que se tem, que as crianças não fossem vacinadas. Eu não acho isso, e eu respeito quem discorda, respeito se vocês que estão assistindo acham que isso não procede, tudo bem. Eu não acho que o meu filho, que é menor de idade, né, eu tenho 2 filhos, um de 20 anos, né, e o outro que tem 17. Eu não acho que meu filho de 17 anos deva receber essa vacina, em hipótese alguma. Tá? Se o de 20 quiser tomar, ele é maior de idade, ele pode resolver tomar. Tá? Mas o menor, eu não acho que ele deva tomar. Não faz sentido para mim a relação risco-benefício dessa questão. Tá? Acho que isso não é só uma opinião pessoal, existem muitos médicos que são muito mais capacitados que eu, que pensam dessa mesma forma. O próprio Dr. Zeballos, que tanto já tem sido visto e seguido por tanta gente, fala a mesma coisa. Né? Então pensem um pouco sobre essa questão, não é negacionismo, não é ser contra a vacina, não é isso, não é absolutamente isso. É uma questão de considerar
risco, benefício. A gente tem que pesar em medicina sempre essa questão. Tem um remédio que acaba com aquela doença, outra doença qualquer, só que a chance do paciente morrer é muito grande tomando esse remédio. Você vai usar? Vamos pensar. Isso acontece muito quando a gente tem pacientes oncológicos, que muitas vezes a quimioterapia pode ser mais letal em curtíssimo prazo do que o próprio câncer. Então tem que se avaliar isso. Em medicina a gente está sempre ponderando risco-benefício, risco-benefício. Isso vale para tudo. Na cirurgia plástica é a mesma coisa. Puxa, eu vou fazer essa cirurgia, mas ela é muito agressiva. Será que o benefício vai ser bom? Não tem nada de novo nisso. Não estamos falando nada absurdo. Então, pensem um pouquinho antes de vacinarem suas crianças, tá? Tenho certeza que daqui a alguns anos, 2, 3, 4 anos, a gente vai ter essa resposta e, oxalá, tudo que eu estou falando agora não proceda. Daqui a 4 anos, ou 3 anos, a gente olhe para trás e fale, puxa vida, olha que bom, não teve nenhum efeito colateral a médio prazo, a longo prazo das vacinas para as crianças. Mas só que essa resposta não vamos ter agora, só daqui a algum tempo. Pensem nisso.